Eu sou Adriana Botelho e estou aqui para conversar com a Bárbara Matias, fazer uma conversa sobre arte e conhecer mais o trabalho dela para mim, né? E eu queria que ela se apresentasse para os ouvintes. Como é que ela nos apresenta, a Bárbara, e o que ela faz no Bom, campo de arte, né? bom, boa tarde. É um prazer, é sempre uma alegria poder conversar sobre o que a gente faz, enfim. Eu sou Bárbara Matias Cariri, eu sou de uma comunidade de Lavras da Mangabeira, que se chama Sítio Mareco, que tem um levante de memória indígena, que é a Aldeia Marrecas, e desde muito nova eu tenho uma relação muito forte com a arte, assim. Mesmo sendo de uma zona rural, naquele momento ali, quando era criança, tinha uma ONG no distrito de Quitaiús que levava arte em geral para a comunidade, como, por exemplo, circo, dança, recriação. Então, eu cresci vendo um movimento, né? Eu lembro que nas Mangueiras os professores faziam aula de tecido, né? Iam pessoas de Juazeiro, de outros lugares, assim, dar esse tipo de aula, assim. Depois, quando adolescente, na escola, mesmo sem ter professor de arte, tinha todo um movimento, né? O teatro é uma coisa muito visceral e muito forte, porque o teatro tem uma capacidade de acontecer em lugares que você não imagina que aquilo poderia acontecer. Por exemplo, num lugar que não tem energia elétrica, como era lá, eu cresci até meus 15 anos sem energia elétrica, mas tinha uma prática de teatro muito forte, uma prática muito forte, assim, desses lugares, mesmo com a ausência de professores formados em arte. Então, eu sou uma artista que tenho na minha formação a memória indígena e também a cultura popular, né? Os meus avós, a minha família são mulheres artesãs, meu pai faz parte de grupo de penitentes, o meu avô, ele era rezador, então tem muito a minha compreensão, né, de se fazer como artista vem desses lugares, por mais que depois que eu ficar adulta, de 17 anos, eu entro numa licenciatura em teatro, depois eu também experimento esse lugar de me formar academicamente com mestrado, doutorado, mas essas coisas caminham sempre comigo. Eu acho que, tipo, entrar na vida acadêmica foi uma forma de poder olhar mais outras referências para um lugar que eu venho, para as coisas que eu me formei, enfim, criar um terceiro caminho, né, com isso tudo. Você fala da influência do território, da sua família, da comunidade e fala também das referências acadêmicas, né? Podia falar um pouco, porque eu tenho questões, né, que eu tenho muita curiosidade para entender alguns trabalhos seus, que você fala da memória da família, né? Memória da comunidade que você leva para a sua reflexão artística, e também das referências acadêmicas, como é que o seu trabalho vai dialogando com essas referências dos artistas e da academia. Certo, vamos ver lá, vamos ver se eu compreendi o que você está falando, se eu consigo responder, porque eu acho que o trabalho que a gente faz como artista sempre responde, eu acho que ele está sempre a três casas na frente de dizer. Eu tenho uma prática, eu venho da formação do teatro e tenho uma prática muito forte com a escrita e com o audiovisual. Então, as artes da presença, né, que é o teatro e a performance, elas começam a também se expandir, se aparecer no vídeo. Começa a aparecer no meu trabalho uma necessidade do vídeo ali em 2016, 2015, 2016. Eu fiz um espetáculo de teatro que eu estava em cena e que eu era filmada em tempo real. Então as pessoas elas podiam escolher ou me assistir na presença, né, que o teatro é a arte da presença, ou assistir a dimensão do vídeo, onde tinha, né, onde o Luna ele fazia um corte de câmera, que a gente trabalhava isso com antecedência. Então, as linguagens elas foram se aproximando assim. É, e aí essa dimensão da memória e do lugar de onde eu venho
é uma dimensão que é muito, ela começa, eu acho que ela está presente desde, eu acho não, ela está presente desde sempre, da forma como eu vejo, eu fui criar, eu sou filha de agricultores, então a agricultura, o plantio, a roça, as sementes, as plantas, a cura pela medicina do mato, ser nascida de parteira, ver todo esse lugar que é de povos originários e de povos quilombolas, mas dentro da minha família a narrativa muito forte da memória indígena, isso não é uma coisa à parte, é uma coisa que está dentro, é uma coisa que é interligada, assim, e que a gente vem, às vezes, entrando numa formação acadêmica, e ali em 2010, 2015, assim, não havia muito espaço para conversar sobre isso. E aí isso é uma crítica que eu faço ao teatro. Tanto o teatro como essa primeira linguagem que violenta os povos originários, mas esse teatro também que a gente. Eu lembro que eu fui bolsista, enfim, tinha um apreço muito grande por dramaturgia, por isso que escrevo, tenho esse lugar da escrita. Mas eu lembro que a gente lia mais de 25 peças gregas, lia várias peças de pessoas de outros continentes, de outros climas, mas, assim, pouco parava para ler, para entender a dimensão dramatúrgica do território, do próprio estado do Ceará. Então, assim, há uma ausência também na formação acadêmica, né, há um apagamento coletivo, né, diante dessas memórias originárias. Então, na universidade, assim, era muito mais fortalecido, referências de outros territórios do que do território de Abya-Yala, da América Latina. Então, eu não via muito espaço de conversar sobre isso dentro das disciplinas, né, de uma universidade, enfim, que é uma falha coletiva no com os professores, né, porque eles também vêm dessa formação. É um projeto, na verdade, né, é um projeto de embranquecimento, de higienização, de deixar uma mono, né, uma única história vigorar. Então, eu acho que quando eu começo a ter mais espaço de criar como artista, de criar com outras pessoas, seja fazendo performance, principalmente fazendo performance, assim, e escrevendo, naquele momento, são os lugares em que eu começo a acessar com muito mais força a minha memória. Eu lembro que em 2012 eu fiz uma performance de uma disciplina da faculdade, que eram umas cenas curtas do professor Alisson Amancio. Eu tinha uma panela de barro que trocava pedras nas pessoas e com água, e fazia como se um rezo, assim, não tinha muita noção historiográfica ou como é que diz, ou acadêmica para defender aquele trabalho, mas aquele trabalho tinha uma dimensão. Eu depois levava as pessoas para debaixo de uma árvore. A grande referência que eu tinha daquele trabalho era a minha avó. E a minha avó é uma referência, ponto na mesma linha. Só que a gente criar carne, criar couro, criar tutano, como queira chamar, para dizer assim, o lugar de onde eu venho, as minhas mais velhas, os meus mais velhos são uma referência, as crianças são uma referência, isso leva muito tempo, né? E às vezes, assim, com 17, 18 anos dentro de uma universidade, nem sempre há espaço para conversar pedagogicamente sobre isso, né? Naquele momento ainda mais. Então, as coisas começam a se sobressair quando eu começo a criar, quando eu começo a escrever, quando eu partilho as minhas escritas, porque a escrita sempre foi um lugar também que me fez parte, assim, e acho que começam a vazar, assim, o lugar de onde eu venho, a minha origem, começa a vazar no trabalho artístico, né? E acho que tem uma coisa que é muito importante, que é quem é tem uma coisa que é a sua origem, quem é você, e outra coisa é como você se forma politicamente diante de quem é você. Eu sou mulher, isso é um ponto, mas como é ser mulher politicamente? Eu sou uma mulher indígena, ok, como é ser uma mulher indígena politicamente? Né? E acho que é um pouco também assim de ampliação mesmo, assim, com muito ampliação do que faço na relação com as coisas que desenvolvo e etc, assim.
Atualmente o audiovisual tem sido um lugar que eu tenho trabalhado bastante, né, porque eu faço parte também de uma rede de audiovisual das mulheres indígenas da América Latina, que é a Rede Catahirini, e nessa rede eu sou coordenadora e sou também conselheira. Na coordenação, eu trabalho com mais 6 mulheres indígenas, em que a gente eh, divulga, apresenta filmes nos territórios indígenas, ministra oficina, faz uma série de trabalhos de ampliação do cinema feito por mulheres indígenas nos territórios indígenas de todos os biomas do Brasil. E dentro da rede Catahirini, né, no conselho, nós somos uma rede com mais de 80 mulheres cineastas indígenas e a gente vem fortalecendo, fazendo trabalhos, criando parcerias, fortalecendo mesmo essa memória pela imagem em movimento que é o cinema, né. E o cinema indígena é um cinema muito primoroso para pensar a história do cinema brasileiro, né, eu acho que a arte como um todo, ela não tem como falar da arte sem falar dos povos originários, assim. E ao mesmo tempo, é um lugar também da arte se espelhar, que tipo de arte foi construída perante os povos originários, porque muitas vezes essa arte também ela se constituiu no apagamento também das populações indígenas, assim. O teatro, por exemplo, como eu falei há pouco, o teatro chega no Brasil como uma arma para tirar os costumes das pessoas, a prática das pessoas, a língua das pessoas, para catequizar os corpos, né. E depois, assim, uma parte da história cinematográfica brasileira, ela é construída com roteiros muitos violentos sobre o corpo das mulheres indígenas, sobre as populações indígenas. E uma outra parte, né, são pessoas aliadas indígenas que fizeram muito documentário, que ajudaram ali as populações indígenas a criar documentos, inclusive que ajudaram, né, a fazer no trabalho de demarcações de terra, em coisas importantíssimas, assim. Mas é importante toda e qualquer linguagem artística, assim, acho que a gente está passando por um período de revisitamento, assim, mas revisitar com muita coragem mesmo, não é revisitar com apartheid, não acredito nisso, mas acredito também na dimensão da coragem, da gente olhar para nossa história, assim, e ver como é que a gente pode, né, se melhorar, não errar os mesmos erros de um passado construído, e é isso, assim. Como é revisitar o apartheid? Isso que você está falando. E uma outra questão também, se você pudesse citar alguns exemplos desse cinema indígena que você participa, em termos de roteiro, histórias, como é que ele se apresenta diferente de outras produções? Certo. Revisitar o apagamento histórico, né, é isso que eu estou falando. Essa revisita ao apagamento histórico, acho que é um chamamento mesmo para todo e qualquer profissional, enfim, todo e qualquer habitante do Brasil, né, a gente tem que parar de achar que os temas têm que ser os temas de emergência, as conversas de emergência têm que ser só de um determinado povo, né. Tipo, a pauta a acessibilidade, os artistas têm que entender sobre não, a comunidade, a sociedade tem que entender sobre acessibilidade. Do mesmo jeito, assim, a comunidade como um todo, e nesse momento eu me reporto à comunidade artística, é importante que a classe artística revisite seus modos de criar arte, diante do quanto a arte apagou, o quanto a arte violentou, o quanto a arte ela é responsável por criar imaginários. Uma obra de arte, um desenho, uma figura numa blusa, um desenho animado, uma novela que a gente assiste, uma música no rádio, esses, são alimentos da imaginação. E nós, seres humanos, a gente é constituído por imaginários. Então, muitas vezes essa arte colocou a mulher indígena como a parideira, a mulher indígena que entregou o Brasil, eh, então foi construída uma história, na própria historiográfica, por exemplo, se a gente pensar a linguagem do Boteiro, de violência a esses corpos. E cabe a essa mesma linguagem também como dever político, cidadão, também, revisitar isso e reconstituir de outras maneiras, onde essas pessoas, né, elas possam também fazer a história delas, elas possam também narrar a história delas. E dentro disso a gente já entra na dimensão da rede Catahirini, porque na rede Catahirini a gente
é um coletivo de mais de 80 mulheres, mulheres com realidades diversas, assim. Tem mulher que fez um vídeo documentário no final dos anos 80, nos anos 90, e ela tá lá na rede. E tem mulher na Rede Catarririm que tem filmes na Globoplay, que tem filmes na Netflix. Como então, assim, essa realidade dessas indígenas são diversas, assim como a idade delas, né? Tem Catarririne que tem 18 anos e tem Catarririne que está ali que tem 18, 60 anos. Então, tem essa diversidade, né? Porque é isso, o cinema brasileiro, ele é um cinema diverso, ele é um cinema diverso, cinema feito por mulheres, cinema feito por pessoas indígenas, cinema feito por pessoas pretas, cinema feito por pessoas LGBT, cinema feito por homens cis. O cinema, ele é diverso, mas ainda assim, dentro da diversidade do cinema feito por mulheres, existem vários tipos de cinemas. Então, o cinema também feito por pessoas indígenas, o cinema que eu faço é diferente do cinema que Graciela Guarani faz, que é diferente do cinema de Olinda Tupinambá, que é diferente do cinema da Pátria Guarani. Então, assim, essas pessoas têm em comum esse lugar de origem, mas a forma também como elas constroem, como elas criam, também há uma diversidade, uma pluralidade na estética, na poética, e acho que essa pluralidade é riquíssima, é grandiosa, e ao mesmo tempo boa parte do Brasil vive a escassez dessa pluralidade, porque as narrativas feitas por indígenas, que sempre fizeram na sua dimensão ali dentro dos seus territórios, em todas as linguagens, todas essas produções, elas estavam isoladas de alguma forma, não é que essas pessoas não faziam. Os irmãos Aniceto sempre cantaram numa banda. Você vai dizer que o povo cariri não cria música? É um absurdo, assim. Mas, assim, talvez essas pessoas não estivessem nos holofortes, assim. Então, acho que tem essa, pensando câmera, né, tem um pouco de ajuste da lente mesmo da câmera, assim. Acho que é um pouco de ajuste da lente da câmera histórica, assim. E qual o cinema que a Bárbara faz dentro dessa diversidade, né? Caterine é o nome, o significado do nome. Catarririne, Catarri Catarririne significa constelação na língua do povo Machinere do Acre. Esse nome foi dado por uma menina, na época ela era adolescente, por uma menina do povo Machinere, e dentre todos os nomes lá, quando ela falou esse nome, todo mundo que estava lá na oficina, foi uma oficina dada pela Mari Correia. A Mari Correia é uma mulher que criou o Instituto Catitu, ela fez parte do Vídeos nas Aldeias, e anos depois ela resolve, por meio do Instituto Catitu, criar a Rede Catarririne, porque ela percebia que ela ia ministrar oficina e ela sentia uma ausência muito grande das mulheres participando das oficinas. Então, ela pensou, como que é a forma que a gente pode reverter isso? Criando o cinema por essas mulheres, porque as mulheres, os homens tinham mais tempo de ir. A câmera é um instrumento de poder, né? Os homens estavam ali segurando aquela câmera. Então, ela começou a perceber isso e numa oficina, se foi dar uma oficina, e dessa oficina foi criada a Rede Catarririne, da Rede Catarririne que foi criada ali no território do povo Machinere. Essa rede se expande e hoje ela é uma rede que abarca mulheres de todo o Brasil, de todos os biomas do Brasil e de outros países da América Latina. Por exemplo, temos mulheres Aimara, que faz parte da rede, e dentro da rede a gente tem a coordenação, né, o conselho e as articuladoras, todas as catarririnhas, assim. Então tem uma organização também de trabalho, que a gente trabalha por meio de parcerias e por meio também de muita vontade de fazer, de acreditar nessas possibilidades, né, de existir no mundo por meio do audiovisual, dessa linguagem que é o audiovisual, né? E, bom, o audiovisual, eu acho que o audiovisual é uma linguagem que entra na minha vida muito tardiamente, assim. Como eu falei, né, desde pequeno eu vi, meu avô é aboiador, meu avô é cantador, então esse lugar da arte sempre foi presente, assim, da arte popular na minha vida, dessa arte que se manifesta com o corpo, assim, sempre foi muito forte, assim. E o audiovisual é uma linguagem que
não é uma linguagem acessível, porque diferente do teatro e da dança, que a gente resolve no corpo, resolve ali no que temos, no audiovisual a gente precisa desse aparelho que é a câmera. E a câmera não era algo presente na minha família. Eu não tenho uma família que tem registros fotográficos, que pode contar da sua história. A câmera nunca foi algo presente, assim mesmo. Então, eu começo a fazer vídeo performance com o celular, assim, porque eu criava as coisas e no momento que eu estava criando me vinha ideias também de criar pequenas células de vídeo. Então eu filmava no celular aquilo a partir de espaço da minha casa e ficava experimentando. E também filmava muita coisa. A maioria dos meus filmes, meus vídeos, é tudo o meu território de imagem, assim, de filmar, é tudo lá nas marrecas, assim, é tudo feito lá, a maioria, assim, com as minhas primas, com a minha irmã. Com a minha mãe já operou câmera para mim várias vezes. Eu coloco a câmera, digo ela onde ela tem que apertar e marco com ela o momento que termina a cena, que ela vai apertar lá para finalizar a cena. Porque também tinha uma dimensão da edição, que isso era uma preocupação para mim, enfim. Então, eu começo a criar mesmo cinema a partir das vídeo performance. E depois eu começo a experimentar isso cada vez mais, experimentar com outras pessoas. E esse lugar da escrita, que é um lugar que também me faz parte, eu fico muito curiosa por isso. E eu me inscrevi no laboratório em 2021, 2020, 2021, no Laboratório de Cinema Porteira Acima das Artes, no Sena 15. E eu mandei uma proposta e eu fui aprovada no laboratório e comecei a fazer o laboratório, assim, comecei a me identificar muito com aquilo, porque quando a gente estuda roteiro de cinema, parte da estrutura do roteiro vem da dramaturgia de teatro, né? E eu sou formada em teatro, eu era muito apaixonada por dramaturgia, estudava tudo, achava via aquelas estruturas da jornada da heroína e tirava onda daquilo, ao mesmo tempo me embriagava com aquilo, ao mesmo tempo achava cansada aquilo, ao mesmo tempo criticava aquilo, enfim, tinha um lugar de interesse, de mergulho mesmo em escrever sobre aquilo. Então, foi legal participar do Porto Iracema, acho que me ampliou muito, me fez conhecer a possibilidade de a gente contar uma história por meio dessa estrutura que é dita clássica, mas ao mesmo tempo entender, estudar a estrutura clássica e poder também criar outros espaços para além dessa estrutura dita clássica, né? Que acho que é um pouco sobre isso, assim, dessa vontade dessa coisa do operário da arte, né? Conhecer e também se reconhecer nas nossas estruturas de criação. Esse lugar da escrita dentro do roteiro, dentro do audiovisual, é um lugar que me interessa, e esse lugar da direção mesmo, assim. Eu não quero que seja óbvia as coisas que eu faço. Eu prefiro que eu não gosto de sentar numa poltrona de um filme e saber, pronto, aconteceu o detonante. Pronto, ponto médio da história. Pronto, vamos ter o desfecho. Eu acho que às vezes dá vontade de parar numa imagem. Eu gosto quando a imagem, de alguma forma, assim, a história, o filme, a narrativa, eu gosto quando eles me roubam por alguns segundos, assim. Então eu gosto de estudar essa estrutura para não repetir a estrutura, se for possível, sempre que possível. Acho que isso é uma coisa que me interessa como artista. E eu acho que isso tem demais. A não repetição da estrutura, o espontâneo, a vida, a respiração, a possibilidade de vida dentro de uma obra, você encontra demais dos lugares onde eu venho, nos terreiros. É nesses lugares que a vida acontece. É nesses lugares que as pessoas até organizam como vai ser o dia delas, mas tem uma árvore, tem um pássaro que aparece ali que vai dar um grito, que vai mudar a estrutura daquele dia. Então eu acho que é um pouco disso que eu não quero nunca perder no modo de criar arte, assim, a possibilidade de escutar as encantarias mesmo. Aí eu queria falar, já que essa conversa, ela também contempla um público das artes mais fechado, assim, naquele entendimento das artes visuais, porque eu entendo que tudo aqui que a gente está falando, né, teatro, mas é um segmento voltado para as artes. Eu queria abordar um pouco as performances. Você fala, né?
A primeira, que aí você tem um entendimento, né, que vai fazer uma ação com a experiência que você traz também na comunidade, aí as histórias das pedras, né, que você troca com as pessoas, né? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco das vídeos, não, talvez as performances, depois você vai fazer um vídeo performance, né? Algumas, por exemplo, de onde é que vem o processo de inspiração e como é que a gente vai ver isso. Claro que você vai falar e eu vou imaginar, depois eu vou ver. E daí você até dissesse Bom, eu acho que onde é que a gente pode ver, né? algumas performances elas ficaram naquele momento da história, assim, e outras performances elas são performances que eu repito elas como exercício ecológico mesmo. Não dá para criar sempre uma obra que alguém pede. Às vezes a obra ela pede mais tempo de vida e eu como uma pessoa que vem do teatro, eu acredito também muito no potencial da repetição, porque acho que a repetição ganha outras camadas. Na minha tese, acho que é um lugar que muita gente pode acessar, eu falo da trilogia, de duas trilogias de performance que eu tenho, que é a trilogia de performance da Terra e a trilogia de performance afeminada. Na trilogia de performance da Terra temos Ané das Pedras, Urucum e Radnari indígenas. Ana das Pedras é um trabalho que parte daquele trabalho que eu fiz em 2012, que tocava as pedras, que as pedras tocavam nas pessoas, e que depois eu retomo esse trabalho e estreio ele no Festival de Performance daqui do Cariri, o Festival do Lívio, e é um trabalho que eu estou circulando atualmente pelo palco giratório do Sesc Brasil, esse trabalho Ané das Pedras, que às vezes nessa circulação eu estou fazendo só, mas em alguns momentos eu faço com a liderança espiritual do povo Cariri Chocó e Diane Cruzá. Mas nem sempre ela consegue viajar, por isso que são apresentações esporádicas assim com ela. O Radnari Indígenas é um desses trabalhos que eu fiz uma única vez, ainda bem que eu registrei uma parte, que é para pensar um pouco nesse lugar de desterros. A maioria das catedrais, das igrejas, elas foram feitas em cima de cemitérios indígenas. Então, naquele trabalho, naquele momento, estava pensando um pouco de desterrar essas vozes. Então, a ideia eram os corpos que estavam ali debaixo da terra e eles saíam dali daquela terra com a boca cheia de semente de pau-brasil, uivando, né? E ficavam ali em cima daquele monte de terra, mexendo assim o corpo, muito movimentando de forma brusca, de forma lenta, e um som muito alto com um áudio na língua cariri, mas é um trabalho que requer muito recurso, só consegui fazer uma vez e de forma muito pequena, assim, muito sintética, assim, que não consegui, porque enfim, as catedrais elas são muito protegidas, né, em esses lugares. E o urucum é um trabalho que é com a semente de urucum mesmo, que eu fico de frente de um curral, né, com as fotos dos meus bisavós, que foram pessoas que foram transformadas no vaqueiro, eram pessoas que conheciam muito o território, e daí foram transformadas na dimensão de vaqueiro, de aboiador, e fico rezando por eles dentro de um curral, assim, com semente de urucum, porque meu avô me conta que ele passava urucum na pele para encandear o gado. Então, quando ele saía para caçar o gado, né, que o dono da terra, o coronel mandava, e ele passava urucum na pele inteira e botava o gibão para não ser cortado com os espinhos do mato. E quando ele encontrava o gado, tinha um choque, assim. E ali de cima do cavalo, ele tirava o gibão e o corpo dele, o rosto, estava todo vermelho de urucum, que ele tinha passado antes de sair. E o gado se encantava, ele conseguia laçar e trazer de volta. Então, esses são os trabalhos da trilogia da Terra. A trilogia feminada tem líquida, carcaça e influxo. Influxo é o trabalho que é sobre esse descaramento do feminicídio que existe no estado do Ceará, sobretudo no Crato, que é uma cidade que eu moro também.
Então, eu lembro que quando o ex-marido de uma moça, professora chamada, Silvani, ela foi assassinada em plena Praça da Sé, quando estava acontecendo uma missa, um crime apresentado, um crime com público, um crime que foi colocado às 7 horas da noite, um horário de apresentação, um crime episódio, um crime para as pessoas assistirem, um crime com a maior facilidade, o cara fez isso, assim. E isso ficou perturbando minha cabeça, fora outras histórias e outras de violência, então eu criei essa coisa, eu criei o influxo e eu tô vestida com um vestido branco, meio que de primeira comunhão mesmo, para remeter essa coisa da igreja, e com uma bolsinha do lado que tá cheia de beterraba, e na boca eu coloco um ralo, assim, e eu ralo essas beterrabas e vou colocando um pedaço delas, né, ralo metade delas e coloco um pedaço delas no meio da rua, em qualquer lugar da cidade, com o nome daquela pessoa que foi vítima e com alguma informação, não só com o nome da vítima, mas também com o histórico. Por exemplo, colocar o crime de uma mulher dessa, quem fez esse crime, como anda, então coloco com um pouco dessa referência. Vários crimes de mulheres, assim, sejam mulheres indígenas, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres ciganas, mulheres amarelas, assim, eu vou muito nessa busca de crimes que foram feitos naquele lugar que a performance acontece. E essa performance eu abro ela, em alguns momentos eu também faço com outras mulheres, assim, se eu vou para um lugar para fazer ela, eu dou uma oficina e aí com outras mulheres que estão ali a gente faz, então em coletivo de mulheres, cada qual pesquisa uma quantidade de mulheres que foram vítimas de feminicídios naquele lugar, e a gente faz essa lembrança desses nomes, assim, expõe mesmo com esse vermelho, né. E na medida que vai ralando a beterraba, tem aquele cheiro incrível da beterraba, mas tem também o nosso vestido branco vai gerando uma imensa língua, assim, na roupa, né, a roupa vai sendo tingida, assim, com isso. Eh, a carcaça e a líquida. Carcaça é um trabalho que eu uso uma máscara de vaca e eu caminho com essa máscara de vaca na cidade, tô com uma bota imensa, com uma capa de chuva e eu tenho esse lugar da escrita, né, eu entrego bilhetinhos às pessoas. É um trabalho que é uma crítica sobre essa entrada do gado no Nordeste, isso que transforma esse território em Nordeste, né, o gado, né, e aí eu trago essa dimensão que a vaca, o gado, a vaca ela é um ser sagrado na Índia, mas por isso que é importante a gente estudar a branquitude como um projeto de violência mesmo, então ela é transformada, né, num projeto que vai escravizar pessoas, que vai destruir os territórios, que vai fazer uma série de consequência disso, né. Não é sobre o bicho em si, mas a estrutura disso. Então eu estou vestida de gado, com os dedos cheios de anéis, assim, vestida de vaca, com uma capa de chuva, e vou entregando esses bilhetes e também me posicionando por um tempo, assim, fazendo posições em vários lugares estratégicos da arquitetura da cidade, assim. Líquida é um trabalho que eu caminho com uma cabaça, essa cabaça meu avô usou a vida inteira na roça para tomar água, e eu caminho com essa cabaça na cabeça e vou encontrando as pessoas e vou dando água para elas, e vou falando, esse lugar da importância da saúde, da cura, porque eu venho de um lugar em que as pessoas descansam nesse horário de meio-dia, eu venho de um lugar em que, quando alguém fica nervoso tem que beber água, que eu venho de um lugar em que o meu avô, ele cavava a terra, ele sabia onde tinha água debaixo da terra, então tem uma outra dimensão com esse líquido sagrado, que é a água, tem uma dimensão de se pertencer mesmo, de se misturar mesmo, assim. E aí, a lei que dá um pouco sobre esse lugar, assim. Só que é um trabalho que eu fiz muito ele antes da pandemia. Depois da pandemia eu só consegui fazer uma vez, porque a gente tem esse lugar de dar água às pessoas na mesma cuia,
E aí, depois da pandemia eu fiz, mas eu fiz muito acuada, assim, né, já fazendo o desabafo, assim, sobre o trabalho, mas eu gosto muito de fazer performance, assim como gosto de fazer teatro, assim como gosto de fazer cinema, assim como gosto de escrever, e acho que as linguagens elas se misturam e acho que mas eu entendo que cada linguagem também tem sua especificidade, mas elas conversam, não há arame farpado entre as linguagens artísticas, assim. Não consigo ver e acho que criar é muito importante, assim, acho que a gente cria muito, né, não para servir o mercado, mas como um lugar de expressão, né, o mercado é uma consequência, eu estou falando isso, mas também firmando a importância das políticas públicas, né, o quanto que a arte precisa ainda ser muito valorizada nesse país, porque a arte forma gente, porque a arte está em tudo, né, é uma aberração achar que a arte é só, né, as pessoas não precisam de arte, não, a arte está em tudo, mesmo que ainda que você não queira, você seja contra a arte, vai ter arte, onde você estiver vai ter, em você vai ter, né, a forma como você escolhe falar com as pessoas, você está fazendo arte de alguma forma, porque tem a ver com comunicação. Como eu me comunico, né, se você é pai, você resolve gritar com seu filho, ou você resolve falar com mais calma, ou resolve isso é expressão, isso tem um vínculo com a arte, porque é a forma como você lida com o mundo, como você se articula no mundo, se comunica, né, ainda mesmo com a ausência, é também, né. Muito bom. É porque concordo contigo, e antes de ser um movimento no corpo, ela é imaginário, né, daquilo que você falou, né, a arte forma imaginários, né. Eu fiquei muito feliz. A gente não tem muito tempo, e eu queria também deixar, se vocês tiverem alguma questão, quando a gente fechar, tu falar pra onde é que as pessoas podem ver teus trabalhos, né, se tem algum canal, Sim. nas mídias, certo? Eu acho que é sobre essa questão, talvez dessa dificuldade de se colocar diante dessas concorrências quando se pensa na artista mulher, né, que às vezes a gente tem ainda uma grande dificuldade de ver nos espaços de exposição, embora tenha muitos artistas, mas a gente ainda carece que seja mais aberto, mais espaço para artistas mulheres. Como é que você vê essa questão ainda de uma dificuldade de entrar nesses espaços? Eu me vejo no mundo como uma operária das artes. Eu crio muito, assim, eu crio muito mesmo. E faz parte de muitas lutas por melhoramento, por desburocratização nos editais, por uma série de coisas. Faz parte de coletivos, como por exemplo a Rede Catarrine, a coletiva Flecha Lançada Arte. Tenho parceria com a Casa Ninho de Teatro, com esses espaços que são construídos por pessoas que vivem de arte, que lutam pela arte, né, faço parte do Museu Vive das Marrecas Cariri, que é lá do Sítio Mareco, lá da minha comunidade, faço parte do movimento das Mamas Cariri, que são as mulheres lá da aldeia também, da minha comunidade, que elas fazem artesanato em tecido, com sementes, com plantas. Então faz parte de vários movimentos que são movimentos anticolonial, são movimentos independentes, são movimentos que as pessoas lutam para que haja política pública, para que haja forma delas pagarem as contas com aquilo, mas elas fazem também aquilo para além do mercado, assim. Acho que essa é uma coisa que está em mim, que é de mim, porque tem a ver com de onde eu venho, assim. Eu fiz uma escolha que tem as pessoas têm me perguntado muito sobre uma escolha que eu nem tinha parado para pensar que eu tinha feito, que é: por que que eu escolho ficar no Crato, ficar no interior do Ceará, por que que eu não esses dias eu escutei: "Por que que eu não venho morar em Fortaleza, na capital Fortaleza?". Eu já tinha escutado muito: "Por que que você não vem para São Paulo?", aquela velha máxima que não é de hoje, que existe. Eu acho que o que eu pesquiso e o que eu faço é muito forte aqui, assim, é daqui, a minha pesquisa, tudo que eu crio é daqui. Por mais que saia, que dialogue, que converse com outros lugares, com outras referências, mas é daqui.
é dessa terra aqui, é daquele lugar ali que tá. E também é um dever, assim, da gente também. É possível morar aqui, temos aeroportos, temos tem Uber, dá para pedir Uber. É possível sim ficar também no território, né. Eu acho que eu ficando aqui eu ganho saúde, sabe. Eu posso perder muita coisa, mas eu ganho saúde, assim. Eu não estou conseguindo exatamente responder tua pergunta, eu acho que ainda há uma luta, assim, porque para acessar esses lugares e também eu sou um corpo que quando eu acesso esses lugares, os meus cachês não são meus, assim, meu da Bárbara. Meus cachês eles são antes eu não falava sobre isso, mas eu acho importante começar a dimensionar isso. Eu tenho um cachê meus cachês eles vão para espaços coletivos, né, ele não fica só para mim, eu não recebo um cachê e vou ali e troco de celular. Não, meus cachês eu tô falando em termos de sobrevivência de pessoas mesmo, assim. Eu sou uma profissional, eu tenho uma formação com isso, mas eu tenho noção que o trabalho que eu faço, eu falo de memória indígena, eu falo de comunidade indígena, as mulheres indígenas fazem outras parentas indígenas fazem parte do meu trabalho, elas dão a imagem dela, então, essas pessoas têm conta a pagar. E se eu sou uma pessoa que acessa esses lugares, eticamente para mim é um exercício também que eu partilhe parte do que eu recebo com essas pessoas. Parte dos trabalhos que eu faço com essas pessoas eu partilho com ela. Por exemplo, eu faço uma coisa, o Faísca, que é um curta-metragem meu que acabou de estrear, é um filme que tem 7 mulheres indígenas nesse filme comigo. 7 mulheres indígenas nesse filme. Essas mulheres, elas se disponibilizaram, elas propuseram a imagem delas, o canto delas, a dança delas, a estar ali naquela obra. Então, todo e qualquer cachê desse filme, isso é um combinado com elas. Enquanto esse filme circular em festival, todo e qualquer cachê que ganhar, esse cachê é dividido entre essas pessoas. É dividido com a pessoa que se disponibilizou, que não é uma pessoa indígena, mas que se disponibilizou a fazer a edição. Eu saí com 17 anos, que eu acesso a esses lugares, mas eu entendo também um exercício de vida e uma escolha que é partilhar uma outra coisa que eu recebo com essas pessoas de forma digna, assim. É porque é trabalho, né, isso eu falo para elas, assim, isso eu sou muito chata, assim, com pessoas que querem entrar nas comunidades, querem sair de lá com a imagem assim assado, mas que depois começam a ganhar festivais e as pessoas da comunidade estão sendo vistas por um monte de gente, mas que nem sabem, assim. Então há também, eh eu também faço esse exercício, porque se eu que sair de lá eu não fizer esse exercício, eu vou dar margem para um monte de gente adentrar esses espaços, sair por aí vendendo imagem dessas pessoas, né, à torta e enfim, de toda forma.